Mansão Foster para Amigos Imaginários com certeza fez parte da infância de muita gente. E ele é daquele tipo de desenho que traz uma sensação nostálgica que a gente não sabe explicar direito. E apesar de ele ter uma história bem episódica, sem um desenvolvimento muito grande que eu particularmente acho que ele merecia ter, ele ainda assim tem uma história muito interessante que vale a pena a gente relembrar aqui. Então antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, comentar qual próxima história você quer ver aqui no canal e também se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Mansão Foster para Amigos Imaginários. E essa história começa com a criação da própria Mansão Foster. Acontece que nesse mundo, quando as crianças criam um amigo imaginário, eles realmente acabam ganhando vida, sendo seres que convivem com os humanos e podem ser vistos por qualquer pessoa. E o problema é que essas crianças cresciam e acabavam esquecendo ou abandonando o seu amigo imaginário. E esses já não tinham mais nenhum propósito e o seu destino era incerto. E é exatamente por isso que é criado a Mansão Foster, que é onde esses amigos imaginários que acabam sendo abandonados vão para ter um lar e quem sabe um dia poderem ser adotados por outras crianças. Algo que raramente acontecia, pois ou as crianças já tinham um amigo imaginário ou elas já tinham abandonado um e não queriam outro. Mesmo assim, aquele era um lugar seguro em que essas criaturas poderiam viver felizes. A mansão provavelmente foi fundada pela própria Madame Foster. Porém, não é ela que comanda aquele lugar. Afinal, ela ainda tem um espírito super jovem, infantil e brincalhão. O diretor da mansão é, na verdade, o Sr. Coelho, que muito provavelmente é o próprio amigo imaginário da Madame Foster. Ele comanda essa casa gigantesca que de início tinha um pouco mais de 300 amigos imaginários, mas que no final da série somariam mais de 2.000 deles. Com essas escadarias gigantescas e inúmeros quartos que parecem ser infinitos. A própria mansão é tão marcante que pode ser considerada um personagem por si só. Os seus desenhos, seu ambiente criam todo um imaginário que sustenta quase todas as histórias desse desenho. E outra coisa que vale destacar são os diferentes tipos de amigos. Por exemplo, aqueles criados por bebês não passam de pequenos rabiscos abstratos que, quando solicitado, podem fazer tarefas, então são extremamente úteis. E os criados por adolescentes são uns monstros extremamente perigosos. Mas cada um deles tem um motivo da sua criação e vamos discutir alguns deles mais pra frente. E não podemos falar da Mansão Foster sem falar da Frank, a neta da Madame Foster que mora lá desde quando ela é uma criança, mas quanto mais velha ela ficava, mais tarefas ela tinha, fazendo praticamente tudo, além de lavar, passar, limpar toda a casa. Qualquer tarefa que é preciso fazer ali na mansão é ela que acaba fazendo. Isso deixa ela extremamente sobrecarregada, além do fato de ganhar uma merreca. O que ninguém percebe, nem mesmo ela às vezes, é que se ela parar de trabalhar ali dentro, a mansão simplesmente não funciona. E muitas vezes ela tentou subir de cargo e virar a diretora de lá, mas o seu coelho sempre fazia um jogo sujo impedindo ela disso. E assim os anos passariam até a chegada do Mac. Um garoto muito maduro para sua idade, também muito inteligente, criativo e odeia quando as coisas não saem da sua forma. Por tudo isso, alguns teorizam que ele está no espectro autista, o que explicaria ele ter criado seu amigo imaginário com 3 anos, o Blue, que seria uma coberta onde ele se sentia seguro. Porém, o seu maior problema era o seu irmão mais velho, o Terrível, que vivia atormentando a sua vida, até que um dia, depois de uma briga que eles tiveram, a sua mãe o chama de canto e diz que já está na hora de não ter mais amigos imaginários. E é aí que eles acabam vendo um comercial na TV sobre a Mansão Foster e decidem levar o Blue até lá. E é aí que começa toda a nossa história. O Mac conhece toda a mansão com os seus funcionários e amigos imaginários, mas a sua verdadeira intenção não era fazer com que o Blue fosse adotado por outra pessoa. Inclusive, uma vez uma garotinha mimada de uma família rica acaba aparecendo lá
lá, e ela escolhe justamente o Blue para ficar. Porém, os outros sabiam que ele era do Mac e ajudam ele a fugir da menina de todas as formas possíveis. E quando ela finalmente estava quase concluindo toda a papelada para conseguir ficar com ele, o Mac aparece novamente, fazendo com que ela não possa mais adotá-lo. E é nesse momento que a Frank vê que aquele garotinho é diferente dos demais. E um tempo depois ele acabaria conhecendo a Madame Foster e fazendo um acordo com ela de que se ele aparecesse lá todos os dias às 3 horas, o Blue continuaria sendo dele e não poderia mais ser adotado. E assim seria, todos os dias ele voltaria para viver novas histórias, uma mais maluca do que a outra. E com o tempo de convivência ali aconteceria o inevitável. O Mac acabaria criando um interesse amoroso pela Frank. Apesar de também conhecermos a Ghoul, uma garota super imperativa, um pouco irritante, mas com um coração de ouro, que acaba também tendo uma química muito boa com o Mac. E pra ser sincero, seria uma relação muito mais condizente pela idade dos personagens, mas a gente sabe, né? Aquela história de sempre de garotinhos mais novos se apaixonando por garotas mais velhas e ruivas. Pra ser sincero, eu acho que a Frank foi um crush de muitos garotos por aqui. Deixa aqui nos comentários pra eu saber se isso é verdade. E outra curiosidade sobre ela que talvez vocês não tenham percebido é que a sua camiseta tem a silhueta das meninas superpoderosas. Isso porque o criador do desenho, o Craig McCracken, é o mesmo criador das meninas superpoderosas, e a sua esposa, Lauren Faust, que também trabalhou no desenho, foi a criadora de My Little Pony. Ambos desenhos que eu já fiz a história aqui no canal, caso vocês queiram assistir também. E além do mais, o McCracken também foi o criador de Galaxy Wonder, que é um dos próximos vídeos que já vai sair aqui no canal. E é outro desenho que eu amo muito, esse cara só cria desenho bom mesmo. Mas enfim, continuando com a história, para nossa felicidade temos as histórias de origem dos amigos mais próximos do Mac, que seria no caso o Minguado, o Eduardo e a Coco, que tem a história mais assustadora de todas. Mas enfim, o Minguado foi criado por um garotinho chamado Jordan Michaels, que nada mais é do que um trocadilho com o próprio Michael Jordan. Ele era pequeno e estava cansado de perder para o seu irmão, e por isso acabou criando seu amigo imaginário para ajudá-lo a ganhar no basquete. E com a sua ajuda ele se tornou imbatível. Porém, em um jogo, quando outro amigo imaginário estava prestes a cair em cima do Michael, o Minguado não pensa duas vezes e pula para salvá-lo. Porém, ele acaba sendo atingido, perdendo seu braço esquerdo e ferindo um dos seus olhos. E o Jordan, sem notar aquilo, ficou muito chateado por ter perdido, e o Minguado, completamente perturbado por isso, acaba fugindo. O Michael até tenta ir atrás dele, porém só acha sua pulseira. E assim, anos depois, o Michael se transformaria no maior astro do basquete de todos os tempos. E felizmente, um dia ele acabaria se reencontrando com o Minguado, que apesar de tudo ele poderia continuar o visitando, mas o seu verdadeiro lar no momento era a mansão Foster. Já o Eduardo foi criado por uma garotinha que sofria muito bullying e pelo medo que ela tinha, acabou criando o Eduardo para protegê-la. Porém, ela também o fez muito sensível e amável, e dessa forma ele também acabava tendo medo dos bullers. E foi assim que ela aprendeu a superar o seu medo para protegê-lo. E isso forjou nela uma personalidade tão corajosa que inclusive no futuro ela acaba virando uma policial. Ou seja, em algum momento ela não precisava mais dele e ele acabou parando na mansão Foster. Porém, há uma teoria de que o próprio Terrível adotou ele quando ele era uma criança. Isso porque no seu quarto existe uma pelúcia do Eduardo, o que faria sentido ele ter ele como amigo imaginário quando era criança, mas quando virou adolescente deixou ele e ele voltou para a mansão Foster. Mas essa teoria não é nada com a origem mais macabra que eu nem fazia ideia que existia nesse desenho. E eu tô falando, é claro, da Coco. Foi revelado um episódio que ela foi encontrada em uma ilha deserta por 2 pesquisadores. Ela estava lá sozinha e nunca foi mostrado nem mencionado seu criador. Porém, em 2020, o próprio Craig revelou mais as origens da Coco, explicando que o seu design vem de todas as experiências
consequências que o criador dela teve quando caiu naquela ilha deserta em um acidente de avião. A sua cabeça com formato de palmeira representa o cenário que ele via todo o dia. Já a sua boca representa um bote salva-vidas de borracha esvaziado e o seu corpo é nada mais e nada menos do que o formato do próprio avião caído. Sério, como eu nunca tinha percebido isso. E por fim, os seus pés laranjas representam as queimaduras de sol que ele tinha por viver naquele local. Seguindo a história de que a Coco estava sozinha no final das contas, o mais fácil é presumir que o criador infelizmente não tenha sobrevivido ali. E o fato da Coco não saber falar direito, ser meio maluca, é porque o seu criador também estava mentalmente afetado naquela situação. Porém, também podemos presumir que ele tenha sobrevivido. Afinal, ela também tem a capacidade de botar ovos com qualquer coisa dentro deles. E isso com certeza deve ter sido muito útil para ele. Mas infelizmente até hoje não tivemos mais informações sobre isso. E tomara que o desenho um dia ganhe o reboot que ele tanto merece e toda essa história seja contada com mais detalhes. E por fim temos muitos e muitos outros amigos imaginários que marcaram muito cada episódio. Mas eu acho que um dos que mais marcaram e vale mencionar aqui nesse vídeo é o Queijo. Eu gosto de leite com chocolate! Esse amigo imaginário que supostamente teria sido criado pelo Mac é completamente maluco, fala umas coisas aleatórias e com certeza o seu episódio é um dos episódios mais estranhos que o desenho já teve. E é exatamente por isso que muita gente acaba lembrando dele. No final acabamos descobrindo que não foi o Mac que criou ele, mas sim a sua vizinha. E por fim chegamos ao último episódio da Mansão Foster, que não dá uma gigante conclusão para a série, mas cria uma tensão de como ela poderia acabar. Afinal, Mac iria mudar de casa por causa do trabalho novo da sua mãe. E isso faz o Blue e os outros amigos, que por esse ser o último dia do Mac, se mobilizam para criar o melhor dia de todos. O Blue até fica com um pouco de ciúmes, afinal ele tá passando muito mais tempo com os outros amigos do que com ele. Mas no final das contas, depois de tudo isso, quando o Mac percebe que aquilo na verdade era uma despedida para ele, ele finalmente explica o mal entendido, que na verdade ele sim estava se mudando, mas era no mesmo prédio e nada mudaria. O que ele tinha dito que a mansão iria mudar é porque a sua vizinha também iria se mudar para um lugar que não aceitava amigos imaginários, e a partir desse dia o Queijo, que também era o seu amigo imaginário, começaria a viver também na Mansão Foster. E assim acabaria o último episódio dessa série. Também teríamos outro filme que contaria a história de quando a Frank acha um baú de brinquedos e ele leva a uma outra dimensão onde existe um amigo imaginário que foi abandonado. E enquanto ela tá naquele mundo, a Mansão Foster praticamente entra em ruínas sem ela. E depois de todos irem em busca dela, ela consegue voltar, traz junto com ela esse novo amigo imaginário e agora todas as tarefas da mansão são divididas entre todos os moradores. Algo que sempre deveria ser feito e ninguém percebia que estava tudo em cima das costas da coitada. E realmente nenhum desses finais é realmente conclusivo para a série da forma que ela merecia. Afinal, ela é extremamente criativa, cheia de personagens, cheia de história e realmente poderia ter um desenvolvimento maior e uma história mais complexa. Mas no final das contas, esse não era o objetivo do Craig, que já revelou que ele se inspirou na fórmula do Bob Esponja para criar esse desenho. São vários personagens com características bem marcantes, vivendo diversas experiências diferentes e que cada episódio teria o início, o meio e fim dentro dele mesmo. Não podemos negar que, principalmente naquela época onde os desenhos apenas passavam na televisão, esse formato realmente faz bastante sentido. Afinal, era bem difícil acompanhar esses desenhos nos episódios em sequência. E às vezes é exatamente por conta disso que ele foi um desenho tão marcante. E foi um enorme prazer trazer a história dele aqui no canal. Eu espero que vocês também tenham gostado e se gostaram, claro, deixe o seu like aqui no vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, tudo isso me ajuda demais. E com isso dito, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!